A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta mais uma vez neste domingo abençoado que nos deu o Senhor para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que nós vamos estudar nesta manhã, e ela tem como tema Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Este é o tema que nós vamos estudar nesta manhã, tá? E nós temos como texto áureo da nossa lição, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação. Efésios capítulo 2 e o verso 14. Nós temos também a nossa verdade prática, e a nossa verdade prática vai dizer assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então esta é a nossa verdade prática. Nós temos como o nosso objetivo geral conscientizar que por meio do sacrifício vicário de Cristo, desfez a inimizade e entre os dois povos criou a igreja. O nosso objetivo específico, primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo, explicar que a cruz de Cristo fez um novo homem. Terceiro objetivo, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Aí está os nossos objetivos. E nós temos o nosso ponto central da nossa lição. O ponto central da nossa lição vai nos dizer o seguinte: foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Tá? Então, esta é o nosso ponto central, né, que nós estamos estudando nesta manhã deste domingo. Tá? Então, glorificamos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de, nesta manhã, estudarmos a palavra do Senhor. Tá bem? Nós temos aqui 3 destaques para fazer na nossa verdade prática. Primeiro, nós queremos destacar a morte de Cristo no Calvário. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Segundo destaque, a nossa reconciliação. O verso 16 da leitura bíblica, ela vai dizer: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele as inimizades. E o terceiro destaque é a inimizade que foi desfeita entre Deus e os homens. Tá? Aquela inimizade que havia entre Deus e os homens, ela foi desfeita através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Muito bem, nós vamos dar continuidade, sequência ao nosso estudo e já vamos entrar na nossa introdução. É lógico que não dá para a gente discorrer toda a lição, porque esta lição ela tem muitos pontos importantes e um assunto chama outro assunto à luz da Bíblia. Então nós vamos resumir o máximo. Na lição anterior, analisamos o antigo quadro doloroso acerca dos gentios, em que o apóstolo descreveu. Nesta veremos que houve um significativo mudança
na sequência do capítulo 2, no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alertou a situação e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou no Calvário. E ele prossegue aqui dizendo: vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Na presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança. Então, o que nós podemos já absorver desta lição, neste ensinamento, é que a mudança que Deus fez no homem, a regeneração que Deus promoveu no homem, não foi uma reforma, tá? Porque em se tratando de reforma, há uma diferença de regeneração, de transformação para reforma, tá? Na regeneração tem um significado, na transformação outro e na reconstrução. Na reconstrução, geralmente numa reconstrução, você aproveita algumas coisas para esta reconstrução. Na transformação é diferente. Na transformação, Deus não usou nada. É por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Deus não aproveitou nada. Foi tudo eliminado, as coisas velhas foram todas eliminadas e o homem se tornou nova criatura em Cristo. Bom, então o primeiro tópico da nossa lição vai dizer: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Quer dizer, havia uma separação entre Deus e os homens. O capítulo 59 do livro do profeta Isaías vai dizer bem claro: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas no verso 2 vai dizer: mas os vossos pecados é que faz separação entre mim e vocês. Então, o pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele distancia o homem de Deus. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. Então nós vamos ver aqui que o Senhor, ele desfez essa religiosidade entre os judeus e os gentios. Os judeus defendiam severamente a religião e por isso fazia separação entre os gentios, tá? Ou seja, os privilégios que eles tinham, os gentios não tinham. No primeiro subtópico, nós vamos aprender como se deu essa reconstrução. Tá? Como se deu essa reconstrução? Em primeiro lugar, foi derribada
a parede de separação entre Deus e os homens. A primeira coisa que Deus fez para reconstruir, não é? Para transformar esse homem e fazer dele uma nova criatura, foi derribar a parede de separação. Isto aqui trata-se de uma grande muralha que existia em Jerusalém, onde os gentios não podiam se aproximar dos judeus. A estrutura da reconstrução revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então, quem não era judeu, eles não poderiam entrar nos átrios. Eles ficavam pelo lado de fora. Nós, no segundo subtópico, nós vemos agora a derrubada da parede da separação. A derrubada da parede. Como que se deu isso? O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Então existia, na verdade, esta grande parede que separava. Hoje nós podemos entender pela palavra de Deus que é o pecado, porque Romanos capítulo 3 e o verso 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Então, ele prossegue dizendo aqui, essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito de Cristo na cruz, tá? Esta divisória, ela foi rompida, mas ela caiu por terra. Não tem mais essa separação. Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que no Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E agora não tem mais separação entre nós e Deus. Bom, ele derrubou isto aí, ele conquistou esta vitória para cada um de nós. Muito bem, o terceiro subtópico da nossa lição vai dizer o seguinte: o conceito da lei dos mandamentos. Isso aqui é muito vasto, este assunto, e não dá para a gente discorrer todo. Eu quero só fazer uma lembrança, quero só lembrar aqui a respeito da lei moral. Essa nós precisamos de vivenciá-la, a lei moral. Que na lei moral vem o que Jesus ensinou lá para os discípulos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Então esta é a lei moral. Esta é a lei moral. As outras não é tanto essencial, não é tanto para a gente colocar em prática, porque, por exemplo, vem aqui a lei do cerimonial, que era a circuncisão, os sacrifícios, a comida, a bebida, as festas. Isso aí a gente não leva tanto assim, como se diz, ao pé da letra, mas a moral não. A lei moral nós temos que preservar ela, tá? Que, repito, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso aí nós temos que colocar em prática. Muito bem. No quarto subtópico vem a revogação da lei dos mandamentos. E aqui no finalzinho do texto vai dizer, a revogação aqui, aludida
é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e os gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças, tá? E ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Tá? Então, em Cristo, tá? Esta lei aí ela foi revogada, a lei cerimonial, tá? Como a gente conhece bem quais são. Bem, aqui é o final do primeiro tópico. O segundo subtópico da nossa lição vai falar: pela paz, Cristo fez um novo homem. Tá? Quando a gente fala de paz, a gente lembra de Isaías capítulo 9 e o verso 6, onde na profecia a respeito do Messias, e uma das suas virtudes era príncipe da paz. Tá? A participação da expiação na cruz, a paz foi proclamada. E de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. É por isso que em Mateus capítulo de número 16 e o versículo 18, ele diz: porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí está a nova humanidade, a humanidade espiritual, que é a igreja do Senhor. O primeiro subtópico vai o conceito bíblico de paz. O que é que a gente entende por paz? Paz é tranquilidade, paz é harmonia, tá? Então quem tem a paz de Cristo, ele tem harmonia, ele tem amizade. E interessante que Jesus Cristo, ele é essa paz, é ele que oferece essa paz. A sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus. E como os homens, tornando-se possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, o que nós concluímos? Que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós passamos a ter paz. O segundo subtópico é: Cristo é o motivo de nossa paz. Então, Cristo, ele é o motivo da nossa paz. A nossa paz, isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita entre nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz, ela repousa na igreja, entre os cristãos, entre os que professam o nome do Senhor. Tá? E o terceiro subtópico vai dizer a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se achavam distanciados, tá? E interessante que como se deu isso? Como que chegou até nós? Uma das coisas que contribuiu para que hoje nós desfrutássemos dessa paz está em João capítulo 1, versículo de número 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então nós entendemos que através da rejeição dos judeus na pessoa de Cristo, porque eles esperavam, e os judeus ainda defendem e esperam um Cristo que venha cheio de ouros, de prata e outras coisas demais, tá? Mas
um Cristo que veio na condição que veio, o que nós aceitamos ele, humilde, tá? Que suportou a cruz, aí eles não aceitam não, tá? Então, a partir do ato sugere uma nova humanidade. Que ato foi esse? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Através desse ato, então surgiu essa nova comunidade, essa nova igreja que Cristo formou lá no Calvário. Foi Cristo quem criou esse novo povo, desfazendo a inimizade e implantando a paz entre ambos os povos. Nele foram eliminadas a acepção de pessoas, desfeita a etnia e a classe social desapareceram. Quer dizer, então, através de Cristo foi desfeito tudo isso. Não tem mais essa separação. Muito bem. O nosso terceiro e último tópico vai dizer: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério de reconciliação desfez a inimizade entre os homens e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Tá? Por isso, irmão, que nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo. Não foi por acaso que ele enfrentou o Calvário por mim e por você. Foi por uma causa muito importante, que é a minha alma e a sua alma. Primeiro subtópico vai dizer: Cristo se fez maldição por nós. Olha só, nós encontramos essa verdade lá na carta de Paulo aos Gálatas. Uma maldição que era para nós, o Senhor tomou consigo. Tá? Mas, apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Então, ele se fez maldição por mim e por você, para nos alcançar. O segundo subtópico vai dizer: reconciliados pela cruz de Cristo. No finalzinho aqui vai dizer, a mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, nós precisamos de, nas nossas pregações, nos nossos sermões, introduzir a mensagem da cruz. É como diz o hino 291 da harpa cristã. Que não fique só na letra deste hino, mas que possamos viver a letra deste hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Por que nós precisamos de amar a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz, ela nos reconciliou com Deus. Foi através da cruz que hoje nós estamos reconciliados com Deus. E finalizando aqui o nosso último subtópico: reconciliados na cruz em um corpo. Quer dizer, outrora aquela separação que existia, hoje já não existe mais. Tá? No finalzinho desse subtópico vai dizer: a ira de Deus, que por causa dos pecados estavam sobre nós, foi curada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo, que somos nós. Então, Deus abençoe a sua vida e que possamos vivenciar esses ensinamentos para as nossas vidas. Apliquemos para nós
e valorizemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graça ao Teu nome por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã de estudarmos a Tua palavra. Agora, continua derramando sobre os Teus filhos a Tua graça e a Tua bênção. Nós Te louvamos em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Bem, queridos, nós estaremos encerrando agora esta nossa EBD com o hino de número 15 da nossa harpa cristã. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu me quis converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Amém.